Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, da agora a tua igreja que está aqui, Senhor, reunido nesta quinta-feira, aonde, Senhor, nós oramos ao Senhor, aonde nós clamamos e apresentamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que soluciona, Senhor, aquele que dá resposta, aquele que fala com a tua igreja, aquele que não deixa a tua igreja, Senhor dos exércitos. Ali, Espírito Santo de Deus, diante de cada vida, diante de cada pessoa, o Senhor venha removendo, Senhor, todos os obstáculos e venha, Senhor, sondando o nosso coração e removendo, Senhor, agora todas as barreiras, mas que a tua palavra, Senhor, dos exércitos, possa encontrar, Espírito Santo de Deus, no coração para ser semeado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a vossa Bíblia lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, o capítulo de número 18. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 18, nós vamos fazer a nossa leitura a partir do verso 1. Glória a Deus. Amém, amados? Assim diz a palavra de nosso Deus. Esta palavra que veio de Adonai a Jeremias. Levanta-se e desce à casa do oleiro, e ali eu direi mais a você. Então desci à casa do oleiro. Ele estava lá trabalhando com a roda. Toda vez que o vaso feito por ele ficava imperfeito, o oleiro pegava o barro e fazia outro vaso com ele, dando-lhe a forma que desejasse. Então a palavra de Adonai veio a mim, casa de Israel. Não posso eu lidar com vocês como o oleiro lida com o seu barro? Diz Adonai, veja, você, casa de Israel, é o mesmo nas minhas mãos que o barro nas mãos do oleiro. Em certo momento, posso falar sobre arrancar pela raiz, despedaçar e destruir uma nação ou um reino. Porém, se essa nação der as costas ao mal, motivo pela qual pronunciei-me contra ela, então deixarei de aplicar o desastre com o qual planejei afligi-la. De forma similar, em outro momento, posso falar a respeito de construir e plantar uma nação ou um reino. Contudo, se ela se comportar de modo ímpio, a meus olhos e não ouvir o que digo, então mudarei a minha mente e não farei o bem que prometi fazer para ajudá-la. Amém e amém. Podeis aceitar em nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor traz à nossa vida, hoje, nesta quinta-feira, Jeremias capítulo de número 18, quando nós abrimos esta palavra, quando nós olhamos ali, a primeira coisa que veio à nossa memória, o que já foi introduzido dentro de nós, o que já foi ministrado à nossa vida, é o que? Desce à casa do oleiro. Aí, neste momento, nós pensamos assim, quando Deus fala através de Jeremias, ele logo vai dizer, Deus está querendo que eu desça. Deus está querendo que eu o busque. Deus está querendo que eu o quê? Que eu ou vá pela madrugada, ou eu vá mais à sua casa, ou eu ore mais, ou eu tenha mais tempo para ele. Em algum momento, Deus está dizendo para nós, o tempo que você está tendo para mim não é o suficiente para que eu possa revelar o que está acontecendo contigo. Né? O tempo que está sendo administrado não é o suficiente para que eu possa falar a você e você entender a minha voz. Não que Deus também não venha a falar conosco, porque Ele fala. O detalhe é que nossa mente e nossos ouvidos, eles não estão voltados para Deus. Eles estão voltados para o que está acontecendo conosco, para os nossos projetos ou para os nossos planos. Nós ficamos tão cheios
de tanta informação que o nosso coração fica angustiado. E mesmo que chegue a palavra do Senhor por intermédios, seja de um louvor, seja de uma profecia, seja da ministração da palavra, vai ser bom, foi tremendo, porém, não tem o devido efeito que deveria ter. Não porque a palavra de Deus mudou, claro, a palavra de Deus ela sempre vai estar aí. Mas o detalhe é que eu não inclinei os meus ouvidos para Deus. Eu não me dei conta de que a minha vida ela está um pouco distante de Deus. E que eu não conseguirei entender o que Ele está querendo da minha vida, mesmo sabendo que o que eu estou fazendo não está lhe agradando. É aquele mesmo processo. Como se assim, eu sei que está errado, mas eu não consigo deixar de fazer o errado. Eu sei que a palavra é essa, mas eu não consigo me conformar só com esta palavra ou só com esta orientação. É como se você fosse um saquetel, né? Furado. Está sendo depositado ali o quê? O dinheiro. Mas como está furado, quando você vai meter a mão, você nunca encontra. Porque o dinheiro está escorrendo. Né? Mas como que pode, Senhor? Eu estou sempre colocando ali, né? Sempre está entrando, mas como que não tem nada? É porque está furado. Assim somos nós. Diante de Deus, quando os nossos ouvidos eles não estão inclinados para Deus. Porém, então, como que eu vou fazer? Será que eu tenho que inclinar mais um pouco meus ouvidos? Né? Será que eu estou dormindo na hora do culto? Será que eu estou dormindo na hora da ministração? O que está acontecendo? Porque eu não estou realmente ouvindo. Nesse momento, nós fazemos essa pergunta. Deus, eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda. E quando ele chega a deixar de falar aquilo que realmente era para te ajudar, sabe o que ele vai começar a dizer? Te achegue mais a mim. Porque aonde você está, tu não está conseguindo ouvir a minha voz. Te aproxime um pouquinho mais de mim. Porque na posição que você está é a mesma coisa. Se o Pedro estivesse mais aqui na frente, ele ouviria bem melhor a minha voz. Ele estaria mais atento à ministração. Mas quando a gente já fica lá no final, então isso significa que eu preciso, quem está aqui na frente precisa falar um pouco mais alto. Né? Se bem que a nossa igreja ela não é tão grande, então dá para falar, não dá para ouvir. Então, mas é só uma metáfora, no sentido de que quando nós estamos tão distantes da voz de Deus. E a única coisa que ele vai chegar conosco e vai dizer, ó, como você está andando, o teu dia a dia, a tua vida, ela não tem sido o suficiente para você entender o que eu quero que você faça. Porque nesse momento nós perguntamos para Deus, Senhor, por que eu não consigo, o meu ministério não vai para frente? Porque os dons eles não se aproximam de mim? Porque eu não vou mais adiante? Porque eu não sou usado? Perguntas iguais a essa. Porque a minha casa está assim? Porque a minha família está assim? Então aí Deus ele diz, eu já te falei. Eu já te falei. Sabe quando é que um reino ele prospera? Um reino prospera quando ele tem ótimos conselheiros. Para a gente ver, tem países aí que tem um governante, um presidente ou uma autoridade suprema que muitas das vezes ele não tem nem muita instrução. Não tem tantas formações. Mas sabe o que é que ele tem? Muitos conselheiros. Os conselheiros estudaram, foram experientes, fizeram faculdade, fizeram doutorado, e o trabalho dele é aconselhar o rei. Já que ele não consegue chegar na posição de rei, mas ele consegue aconselhar o rei. O reino prospera. Salomão falou isso. E é isso que Deus tem feito conosco. Ele tem sentado conosco e tem, através dos conselhos, trago à nossa vida como nós devemos fazer.
Agora dependeria de mim e de você dar ouvido e atender. E o nosso caminho iria prosperar. Então ele chega com você e diz: venha mais para próximo de mim. Tire mais um pouquinho. Qual é o tempo que eu estou tendo para Deus hoje? Só na quinta-feira. Só na sexta-feira. E às vezes só no domingo. Só que, já pensou, você passa a semana toda, né, no seu dia a dia, na sua correria. Aí você tira só o domingo. Mas você já foi cheio. Cheio do quê? Cheio de informação para te tirar da presença de Deus. Todos os dias você acorda, você olha o ambiente, as pessoas elas são as mesmas, a situação ela é a mesma, e a igreja, a casa de Deus, tem um dia só da semana. Então, durante todo o restante da semana, a nossa mente está sendo o quê? Bombardeada de vários sentimentos. Sentimentos que você tem que tomar uma decisão, sentimentos que você tem que ser mais racional, sentimentos de que você tem que fazer desta maneira, porque senão não vai dar certo. O fulano fez desta maneira, o ciclano fez desta maneira. Aí você não consegue agir pela fé. Você não consegue ouvir a voz de Deus, porque são tantas vozes aos seus ouvidos. Aí Deus ele só vai te dar o seguinte conselho: desce a casa do oleiro. Venha mais. Se você tirou um dia, tire 2. Se você está tirando 1 hora, tire 2. Se você está tirando 2, tire 3. Se você está vindo 2, venha mais dias. Se você quer resposta, desça mais na casa do oleiro. Sabe que aquela rotina, se aquela rotina fosse o suficiente, ele não teria dito, né? Desce a casa do oleiro. Ele falou para Jeremias. Se aquilo que Jeremias estava vivendo naquele exato momento, naquela fase, naquela circunstância, fosse o suficiente, Deus não teria dito para ele: vai à casa do oleiro. Aqui mesmo eu falo contigo. Mas ele queria mostrar para Jeremias. Ele queria mostrar para ele por importância de nós estarmos na presença do Senhor. Porque só nós não vamos ouvir. Porque os ouvidos parece que não está sendo o suficiente. Não é isso? Os nossos olhos viram tanto contrastes do que nós ouvimos da boca de Deus para a nossa vida com a realidade que nós estamos vivendo. É tanto contraste que os nossos ouvidos parece que eles já estão assim meio que confusos. Aí vai à casa do oleiro, eu te mostrarei. Porque se você não consegue confiar mais nos seus ouvidos, confie agora nos seus olhos. Aquele sentido que você estava usando, que era só da audição, não tem sido o suficiente. Agora ele vai te mostrar. E você vai vir para a casa do Senhor, com certeza você vai ver outro ambiente. Você estando na presença do Senhor, você não vai ver outra coisa, e não vai sentir outra coisa, e não vai ouvir outra coisa, senão salmos, louvores e palavra. Lá fora você diz guerra, morte, destruição, valores invertidos, o errado sendo tomado como certo, e o certo sendo duvidoso na boca, no ouvido da multidão, né? Que a palavra do Senhor é o certo, mas você está vendo aí que agora parece ser duvidoso o que está sendo pregado, o que está sendo falado. E Deus diz: venha para a casa do oleiro, porque lá você não tem tempo para dar ouvido ao mundo. Você não tem tempo para distrações. E você chega na minha presença, você vai dobrar o seu joelho, você vai ouvir louvores, você vai ouvir testemunhos e você vai ouvir a minha palavra. Se através da oração não foi o suficiente, a oração que você dobrou o seu joelho não foi o suficiente, não se preocupa, ainda tem o louvor. E o louvor já vai te quebrando, né? A oração tu já te prostra, tu já diz aqui: Senhor, eu não tenho palavras. Eu tenho tanta coisa para te dizer, mas eu não tenho palavras. Mas você dobrou o seu joelho, fez o ato de dobrar o seu joelho, significa submissão. Você se prostrou a Deus. E se prostrando a Deus, você levantou. Depois de se prostrar, Deus já começa a tratar através do louvor. E Ele já vai te preparando para a palavra.
Qual era o primeiro obstáculo que Deus falou aqui a nós? Era o quê? Qual era o sentido? A audição, não é isso? Porque nossos ouvidos já estavam confusos com tantas palavras que a gente já estava ouvindo por aí, não é isso? Tantas conversações que já estavam surgindo por aí. Tantas palavras negativas. Aí você chega aqui, você não tem ouvido para a palavra do Senhor. Só que quando você chega aqui, você não vai chegar também na hora da palavra, não é isso? Você vai chegar o quê? Na hora da oração do joelho. É um processo. É calmo. Tem milagres que Deus faz assim, ó. Um estalar de dedos. Mas tem milagres e obras que vai precisar ser trabalhado. Primeiro é a humilhação. Depois vem o louvor. Já está te preparando para o quê? Para testemunhos de fé. Para os seus olhos verem a obra de Deus sendo realizada. E depois os seus ouvidos já não estará tão confuso assim. E quando a palavra chegar a você, você conseguirá entender o que Deus está querendo da tua vida. Então desce a casa do oleiro. Olha o segredo, olha a maravilha que é descer a casa do oleiro. Mas por que eu não desço? Por que eu eu tenho que ir na casa de Deus? Vamos colocar por este lado. Porque se lá no mundo, lá fora, você orando no seu quarto, você ouvindo palavra pela internet, ouvindo louvor pelo celular, tudo pelo celular, você já não consegue ouvir a voz de Deus. Então sai do teu lugar de conforto e venha para a casa de Deus. Não é isso? Sai de lá e venha para a casa do Senhor. Mas qual também o outro motivo mais importante que Deus convoca as pessoas para a casa do oleiro? Sabe por quê? No verso 9 ele vai dizer, do capítulo 18, de forma similar, em outro momento posso falar a respeito de construir e plantar uma nação ou um reino. Ele plantará. Mas a sentença do verso 10, ela é um pouco mais pesada. Contudo, se ela se comportar de modo ímpio a meus olhos e não ouvir o que digo, então mudarei minha mente e não farei o bem que prometi fazer para ajudá-la. Bom, aqui já começa a quebrar algumas mistificações a respeito de algumas palavras, né? Qual seria? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não foi isso? Mas só que lendo esse verso 10, a gente pode levar literalmente, porque ele disse, se aquela nação estiver de acordo com a minha vontade, ele falou que aquela nação irá prosperar e irá sim acontecer. No entanto, se aquela nação, ou aquele reino, ou aquela pessoa, ou aquela igreja não estiver com a plena vontade de Deus, ele pode até ter prometido, vai crescer, vai dar fruto, vai prosperar, tu vai ser usado, tu vai ser levantado lá em cima, mas não tiver na vontade do Senhor, olha o que ele diz, eu mudarei. Eu mudarei a sentença que falei sobre você. Eu mandei um profeta lá falar assim, a tua vida, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Porém, você não ouviu as minhas instruções. Você não ouviu os meus estatutos. Você não andou na minha lei. Eu enviei os meus servos para dizer a você que você deveria voltar para o caminho, mas você não deu ouvidos. No entanto, agora, eu, de acordo com a minha palavra, que está lá em Jeremias, capítulo 18, verso 10, eu assino embaixo dizendo, mudarei a minha mente e não farei. Ele não fará o quê? O bem. Que prometi fazer para ajudá-la. Então, amados irmãos, desçamos à casa do oleiro. Desçamos na casa do oleiro porque ali também nós vamos ver como é que está a nossa vida. Porque ali também Deus vai mostrar, né? Dependendo do lugar, do ambiente, ele vai te mostrar como está a sua vida. Ele vai mostrar se você realmente está andando na sua lei, está andando nos seus caminhos.
não é uma convicção que você, uma convicção, uma ideologia que você criou na sua sala de estar, da sua sala de estar, assistindo o culto pela internet. Aí você cria uma ideologia, uma convicção de servir a Deus segundo aquilo que você entende. Só que quando você desce na casa do oleiro, ele vai mostrar que o oleiro, quando ele pega o barro, ele começa a dar forma, né? Aquele barro. Ele começa a moldar de acordo com a vontade de Deus e do oleiro. E o oleiro passa a observar aquele vaso e olha para ele e diz assim: que vaso está ficando um vaso perfeito. Mas parece que esse vaso tem vida própria, amado. Parece que essa massa aí que ele está trabalhando, esse barro que ele está trabalhando, tem vida própria. Ele vai ralar, porque ele é homem. E você pensa que Deus erra? Deus erra? Então o que é que acontece? Se Deus nunca erra, ele sempre acerta. E tem tudo de acordo com o presente, né? O passado, o presente e o futuro. Mas ele decidiu te moldar daquele jeito. E de repente, a massa ou barro parece que tomou vida própria. Ele vai dizer assim mesmo pro oleiro: olha, esta forma é até legal, mas tem outra melhor, que fica mais bonitinho, que fica mais ajeitadinho, né? E vai melhorar para mim e para ti. Não tem gente que quer servir a Deus achando que sabe como aconselhar Deus, como servir a Deus, e dizendo: desta maneira não vai ser pesado para mim, me ajuda, Deus, né? O vaso conversando com o oleiro, tomando a posição de autoridade, como Paulo mesmo falou: pode porventura o barro falar pro oleiro como ele deve ser feito? Tem condições? Não tem, amados. Não tem condições do vaso chegar e dizer pro oleiro: olha, eu quero ser feito desta forma. O oleiro vai lá e diz: olha, eu sou o dono da vida. Lembra-se que lá no começo, como você acredita, já que acreditamos na Bíblia, da onde veio o primeiro homem? Não foi do barro? Eu não moldei ele como eu queria, ensinei ele a viver, mas por algum motivo ele queria tomar decisões próprias. Em vez de me ouvir, passou a ouvir outras línguas, outras vozes. E ele começou a dizer para ele: eu quero ser desta maneira. E como se o oleiro tivesse perdido a autoridade sobre o barro, não foi isso? E expulsou ele do jardim. Só que ele disse: não, o barro é meu. Aí o que ele faz? Ele vai lá e compra o barro de novo para ele. Foi aqui. Olha só, ele tirou da terra, deu vida, o barro quis andar sozinho. Aí ele disse: mas eu quero ele para mim. E ele não tomou a força. Ele não chegou e disse: olha, tu é meu, acabou. Não. Ele disse: eu vou comprar você para mim. E ele vai lá e compra com preço de sangue. Só que agora, além de te formar, ele te compra. Agora ele tem autoridade para dizer, né? Eu faço como eu quero. Eu faço como eu quero. Porque, primeiro, nenhum de nós aqui deu nenhum filho por amor a Deus. Nenhum. Eu acho que ainda até impossível um de nós aqui, se Deus chegar e dizer: ó, quero teu filho, para provar o teu amor por mim, porque eu já provei o meu por ti. Ele não exige isso de nós, mas nós queremos exigir dele como nós queremos ser feito. Aí, como ele já te comprou com sangue, ele pega e diz a si mesmo: não, tu estás querendo tomar vida própria. Sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Eu fiz, e um tomou vida própria, e deu ouvido à serpente, e o pecado que ele cometeu destruiu toda a humanidade. Eu sei qual é o erro que vai acarretar, a consequência que vai vir se eu deixar você andar desse jeito. Eu sei o que é. Eu
eu provei para você e mostrei para vocês qual é a consequência de deixar o barro tomar vida própria e querer ser feito da sua maneira. Por intermédio de um homem, o pecado entrou no mundo e todos foram sentenciados à morte. Todos foram sentenciados à morte. Então, quando ele chega comigo e quando ele chega com você e diz assim mesmo, eu vou te quebrar. É necessário te fazer de novo, porque se eu te deixar tu andar desse jeito, a consequência lá na frente vai ser grande. O prejuízo não vai ser só para ti, não. O prejuízo vai ser para a tua descendência. Depois de Adão, ele teve duas bencinhas, não foi? Ali o Caim e o Abel. Consequência, um irmão matar o outro. Consequência do pecado. Então Deus sabe quando ele chega a hora de nos quebrar. Porque às vezes nós queremos tomar vida própria. Já queremos aconselhar o oleiro. Não, Senhor, eu quero te servir desta maneira. Ó Deus, eu quero te servir nesses dias, te vir nessas horas. Não é assim, amados. Ó Deus, quero pintar minha igreja toda de preto. Quero decorar isso daqui de festa de Natal. Quero fazer Halloween. Quero fazer, Senhor, que desse jeito vai atrair mais pessoas. Vai atrair pessoas, vão ouvir o teu evangelho. Ei! O povo de Israel andou com uma cultura. Né? Hoje já tem 5.784 anos com aquele mesmo jeito. E o mundo todo copia eles quando querem servir a Deus. Porque agora nós temos que copiar o mundo para tentar achar que vai melhorar o caminho do Senhor. Então, quando Deus está pedindo para a nossa vida dessa casa do oleiro, ore mais um pouco. Venha à minha casa mais um pouco. Você está vindo pouco. Venha me buscar mais um pouco. Jejue mais um pouco. Leia a Bíblia mais um pouco. Porque esse tempo não tem sido o suficiente. E te apressa, né? E te apressa em fazer isso. Amém, amados irmãos? Vamos ficar de pé.